estamos no mês de maio, mês da família, nós estamos com muita saudade de todos vocês. Na verdade, a gente está no finalzinho do mês e como foi trabalhado, o tema é Jesus transforma minha família. Mas no caso, na nossa família podemos dizer que Jesus, desde o início, formou a nossa família, porque a gente não tinha boas referências de casamentos e nós tínhamos medo, na verdade, dessa união, do que significava casar, ter filhos. Nós tínhamos muito medo disso tudo, na verdade, ser uma prisão, né? Como o mundo lá fora prega. Como a Laís disse, Deus formou a nossa família, né? Deus cuidou de cada etapa da nossa vida, né? No namoro, no noivado, no casamento, tudo foi conforme a sua vontade. E eu me lembro bem que quando a gente namorava há um bom tempo, tínhamos vontade no coração de casar e a gente não tinha emprego. Na verdade, nem eu nem ela tinha emprego. Eu tinha terminado de me formar no meu estado e não tinha uma perspectiva. E aí a Laís disse, vamos orar, pessoal, que Deus vai providenciar algo para ti. Apareceu um seletivo em Timon e 70 inscritos e foi lá, Deus honrou a nossa vida. Eu passei, a gente conseguiu casar, foi um casamento mais do que a gente podia esperar. Deus honrou de uma maneira surpreendente. Tem sido assim no noivado, tem sido assim no casamento. Deus formou a nossa família e nos deu um presente lindo, que é a Isabelinha. A Isabela é o nosso maior presente desse casamento. É uma bênção de Deus. E eu gostaria de falar para vocês que meio a essa pandemia, diante das dificuldades que todos nós temos, e inclusive eu também tenho com a Laís, porque eu, como todos sabem, eu não sou concursado e faço seletivos, mas Deus em nenhum momento deixou faltar nada aqui em casa, tem honrado sempre. Então, meus irmãos, nesse momento a nossa mensagem também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa mensagem está em Romanos 3, 5, a 3 ao 5. Um grande abraço a todos. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Bom dia, irmãos. Estamos aqui hoje para mais SBD. Glória a Deus por isso, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E sabemos que sem a sua mão, sem o seu cuidado, não estaríamos aqui hoje, não estaríamos ainda na sua casa, ainda você onde está, você não estaria aí com saúde se o Senhor não tivesse esse cuidado, não tivesse abençoando a gente e protegendo. Sabemos que durante a semana muitas coisas aconteceram, algumas perdas, mas cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Cremos também na palavra de Deus quando Ele diz que todos os nossos dias Ele tem contado, Ele tem todos contados em suas mãos, né? E a gente crê que o Senhor é um Deus que tem cuidado de cada um de nós, tem nos protegido. Então, por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos aqui hoje juntos, mesmo que separados. Mas cremos que logo, logo estaremos juntos mesmo, podendo dar um abraço um no outro, apertando a mão, porque cremos que tudo tem um fim, né? Que a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar. Logo chegará o tempo de abraçar de novo. Nós vamos orar. Hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre o capítulo 24 de Atos, mas vamos orar antes, pedindo ao Senhor discernimento, pedindo ao Senhor sabedoria, né? Para que Ele nos conduza ao aprendizado da sua palavra com excelência. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essa manhã.
Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra, Senhor, falou primeiramente ao meu coração e sei que vai falar ao coração, Senhor, de muitas pessoas que estão aqui ouvindo nessa manhã, Senhor. Pedimos por cada família, Senhor. Primeiro por aquelas que perdeu o ente querido, Senhor, que o Senhor console o coração, que o Senhor cure a ferida, Senhor, que o Senhor amenize a saudade, Senhor, e o vazio que a falta de quem amamos faz, Senhor. O Senhor visite cada lar desse, Senhor. Pedimos também pelas pessoas, Senhor, que têm parentes seus, Senhor, acamados, Senhor, num leito de hospital onde eles não podem visitar, Senhor, mas sabemos que o Senhor pode. E pedimos que o Senhor entre com providência, que o Senhor esteja visitando essas pessoas que estão num leito de hospital, Senhor, que o Senhor esteja lá segurando a mão, confortando, Senhor, tirando o medo, porque sabemos que nesse momento, Senhor, no hospital, é um momento que as pessoas se sentem muito fragilizadas e com medo. E pedimos que o Senhor fortalece os parentes que estão em casa aguardando notícias, Senhor. Que o Senhor possa fazer isso, Senhor, dentro de cada família, Senhor, que tem o seu parente hospitalizado neste dia, Senhor. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações, Deus, e as nossas mentes, Senhor, para que possamos aprender um pouco mais da sua palavra, Senhor. E mais do que isso, que possamos colocar em prática e ver, Senhor, que cada texto, cada palavra sua, Deus, é de suma importância, Senhor, e tem uma relevância muito grande, Deus, para a aplicação do nosso dia a dia. É isso que eu te peço, te agradeço com o perdão dos nossos pecados. Amém. Glória a Deus. O texto de Atos 24, ele começa com o governador Félix recebendo a visita de Ananias, né, do sumo sacerdote Ananias e do seu advogado, com o intuito de trazer várias acusações sobre Paulo, né, sobre o apóstolo Paulo. Quais são essas acusações e qual era a intenção por trás disso? A intenção de Ananias era que Paulo fosse devolvido de Cesareia para Jerusalém, porque lá em Jerusalém o sumo sacerdote tinha um poder muito maior, né, do que onde ele estava agora Paulo. E aí a intenção dele era, ele estando em Cesareia, né, ele sendo devolvido de Cesareia para Jerusalém, ele poderia matar Paulo ou por uma emboscada, que foi do jeito que eles tinham tentado combinar antes, né, antes de Paulo ser transferido, ou numa forma de um julgamento, é lógico, arrumando testemunhas falsas e tudo mais, para que ele pudesse ser condenado pelas leis da religião. E aí eles inventariam várias artimanhas para que isso acontecesse. Então esse era o objetivo de Ananias ao fazer aquelas acusações sobre Paulo para o governador Félix. E aí Ananias começa o seu discurso para Félix cheio de lisonja, de badulação. Isso era muito comum naquela época, para que eles pudessem conseguir o favor da pessoa com que eles estivessem falando. Então Ananias enche de bajulação, enche de lisonja ali, né? E lembrando sutilmente por trás de toda aquela bajulação, de toda aquela lisonja, Ananias lembra Félix que era do interesse deles todos que se mantessem a paz ali entre aqueles lugares, já que era papel do governador de Félix manter essa paz. Porque se algo acontecesse que estragasse essa paz, ou que se começasse a aparecer montinhos, começasse a aparecer confusões, aí César já entrava com e-mail para acabar com aquilo ali, já trazendo morte, já trazendo guerra, para poder Roma já assumia. E quando Roma assume, não é uma coisa boa, sempre vem com muito desastre, com muita morte, com muita coisa ruim acontecendo. Então Ananias, ele lembra sutilmente a Félix que é do interesse de todos que se mantenha a paz. Aí você vê ali por trás dele já uma maquinaçãozinha, por trás de tudo que ele está falando. E aí ele começa com as acusações sobre Paulo. Ele fala Ananias, ele fala
que Paulo é da seita dos nazarenos. Os crentes daquela época eram conhecidos por dois nomes. Um era pelos nazarenos, por conta de Jesus ter vindo de Nazaré, né? E o outro era do caminho. Eles chamavam, aqueles lá são os do caminho, mas fazendo alusão às palavras de Jesus, quando Jesus ele menciona que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele faz essa menção, Jesus menciona isso lá em João 14,6 está esse texto, e aí, por conta disso, as pessoas que seguiam Jesus eram conhecidos pelos do caminho. Então, Ananias, ele pega e fala que Paulo fazia parte dessa seita dos nazarenos, né? E diz que Paulo profanou o templo e traz algumas testemunhas falsas para testemunharem contra Paulo, né? E para validar tudo que ele estava falando. Só que um julgamento não se resume à palavra que o acusador está falando, né? Um julgamento tem a palavra da defesa. E Paulo, chega a hora de Paulo se defender. E aí Paulo conta toda a sua história, que nunca fez nada de errado. Ele conta como ele conheceu o evangelho, como o evangelho entrou na vida dele. E ele conta que ele nunca fez nada contra a religião e nem contra César. E ele diz que toda aquela história que estavam falando ali, que ele tinha profanado o templo, era mentira, porque ele tinha feito até um voto, né? E que aquelas pessoas que estavam ali acusando ele de profanar o templo não tinham nem provas que pudessem condená-lo de ter feito alguma coisa de errado, porque ele era um extremamente cumpridor de todas as leis. Ele conhecia as leis muito bem e ele cumpria todas aquelas leis. E Paulo deixa isso muito bem claro na defesa dele. E aí ele continua dizendo assim: inclusive, eu passei vários anos longe de Jerusalém. Quando eu voltei trazendo uma ajuda financeira doada para o meu povo, para ajudar tanto ele quanto as ofertas no templo, né? E aí ele conta daquela ajuda financeira, do dinheiro que ele trouxe, não foi pouco dinheiro, então ele mostra que ele veio não para tumultuar, mas pelo contrário, para ajudar. Félix, ele já conhecia os do caminho, os nazarenos. Por quê? Porque a esposa de Félix era judia e ela já tinha ouvido falar de Jesus. Então, Félix, ele conhecia muito bem. Então, Félix, ele conseguia entender o que Paulo estava falando com bastante clareza, porque ele conhecia do que Paulo estava falando, porque a esposa dele também era judia. E aí, o que Félix faz? Félix, para não se indispor com ninguém, que ele também não era besta, ele adia o julgamento de Paulo e mantém Paulo preso, só que agora ele fala assim, com certa liberdade, com algumas regalias. Paulo podia receber as visitas dele para poder cuidar dele, trazer alguma coisa. Paulo ia poder escrever suas cartas e, de certa forma, Paulo ali, a partir de então, ele ia começar a continuar exercendo, continuar exercendo o seu ministério. Depois de algum tempo que Paulo estava lá já preso, Félix traz a esposa dele, a Drusila, para ouvir o que Paulo tinha a falar, né? E Paulo, então, ele começa a pregar para Félix e para a esposa de Félix, a Drusila. E Paulo prega sobre o evangelho, sobre tudo, e eles prestam atenção com muito cuidado, eles prestam bastante atenção em tudo que Paulo está pregando. Até o momento que Paulo começa a falar da justiça e do juízo final, que Deus viria, e Paulo começa a falar sobre o reinado de Cristo. Só que Félix acreditava, uma das coisas que Félix cria era que César era filho de Deus. E aquele assunto todo de juízo final e de Cristo, seu filho de Deus e vida, deu um pavor, começou a perturbar o juízo de Félix, até que Félix não aguenta e pede Paulo para parar de falar e manda levarem Paulo de volta, né, para a prisão. Só que Félix esperava, a ideia principal de Félix com isso tudo é porque Félix lembrava o tempo todinho daquele dinheiro que Paulo disse que trouxe, que levou para Jerusalém, né? E aí Félix pensou, se ele levou essa quantidade toda de dinheiro, quem sabe ainda tem algum,
e ele vai poder molhar minha mão, né? E aí Félix esperava que Paulo oferecesse algum dinheiro para ele e como suborno, né, para que Paulo pudesse negociar. Eu te ofereço um dinheiro, né, algum dinheiro, e você me solta. E Félix esperava. Então, o texto conta que Félix frequentemente mandava chamar Paulo para conversar com Paulo, para que Félix, para que Paulo pudesse ter a oportunidade de oferecer algum suborno, tipo assim, me ajuda a te ajudar. A gente vê muito isso quando nas corrupções, né? Quando você vê polícia envolvida, aí ele falando, ô rapaz, me ajuda aí a te ajudar, me dá alguma coisa aí, né? Um presentinho, uma coisa. Só que Paulo ele não oferece suborno nenhum, dinheiro nenhum, e por isso ele continua preso. Depois disso, após isso, Paulo passa 2 anos preso e após esses 2 anos, Félix ele é substituído por Festo, né? E aí a gente encerra o capítulo 24 com a substituição de Félix por Festo. Algumas coisas é importante a gente ressaltar nesse texto, que é bastante importante. Primeiro, é que Paulo não muda sua mensagem, mesmo sofrendo ameaças e correndo risco de morte. Paulo ele continua pregando e ele não nega sua fé e ele continua pregando o evangelho puro e simples, o evangelho genuíno. Paulo ele é muito claro enquanto tudo o que ele crê e quanto a verdade da palavra de Deus. E ainda que ele soubesse que isso podia ter um peso muito grande na vida dele, pela liberdade dele tá sendo cortada, e até mais do que isso, de que ele poderia ser condenado à morte, Paulo ele não muda sua mensagem. Ele continua falando do evangelho verdadeiro, ele continua e ele não tem medo, ele não amacia, não coloca só aquele evangelho que a maioria das pessoas gostam de falar, Deus é amor, Deus ama todo mundo, Deus cuida de todo mundo e Deus é amor, ótimo, mas Paulo ele prega com clareza que Deus também é justiça e que ele vai voltar para julgar. Ele não tem medo de falar os detalhes da parte dura do evangelho. Ele não tem medo de falar que se tivesse em pecado, se a pessoa continuar em pecado e Jesus voltar, ele vai ser condenado. Às vezes a gente tenta maquiar isso, eu não vou falar desse jeito para não magoar tal pessoa, não vou falar desse jeito porque as pessoas vão virar a cara para mim. Mas o evangelho é muito claro, que Deus ama as pessoas, mas ele abomina o pecado e que Jesus vai voltar e vai julgar. E quando se fala em julgamento, no julgamento existe a possibilidade de você ser liberto, mas existe a possibilidade de você ser preso, né? De você ser condenado. E quando Jesus voltar para julgar, todos vão entrar nessa filinha do julgamento e todos vão ser julgados. E uns vão ser salvos e outros condenados. Paulo ele não teve medo de falar sobre isso. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida e a gente não se esconder, não ter medo, não achar que eu só vou falar só a parte boa. Não, tem que falar tudo. Tudo, porque a Bíblia é muito clara quando ela fala que a verdade ela liberta. E eu não falo do versículo, e conhecereis a verdade vos libertará, como um chavão que as pessoas de vez em quando usam, e foi muito usado há um tempo atrás em campanha política. E quando a verdade quando a gente sabe que a verdade começa a vir, a verdade ela traz coisas boas, mas a verdade ela também às vezes traz coisa ruim, traz dor, traz sofrimento, mas a gente não pode ter medo da verdade, né? E essa verdade vem com a palavra de Deus, com tudo o que é certo e o que é errado. Outra coisa importante e que eu considero assim também de suma importância, de suma relevância nessa palavra de Paulo, nessa história toda de Paulo, é que Paulo não se curvou ao jeitinho. A gente tem mania de dizer que brasileiro tem um jeitinho, né? O jeitinho brasileiro de ser. O jeitinho brasileiro de ser nada mais é do que a corrupção enraizada na vida do brasileiro. Todo mundo quer dar um jeitinho, todo mundo quer ser corrupto e falando mal do outro corrupto, né?
Eu lembro que eu não tenho carteira de motorista, mas eu eu fui fazer o teste do Detran 3 vezes. Não consegui tirar. Mas todas as vezes, e por incrível que pareça, eu fiz uma autoescola muito boa. Eu dirigia muito bem, fazia a baliza muito rápido, tinha uma segurança muito grande. Só que na hora da prova que me dava um nervoso. E eu lembro que o professor falou assim naquela época para mim, olha, você dirige bem, você faz a baliza bem, tem tudo para passar. Mas para que seja, tenha certeza e lá se você ficar nervosa ou acontecer alguma coisa, fique melhor, a gente dá um agradozinho para os fiscais lá de dentro do Detran. Tem uns fiscais lá, eu te mostro quem são, e aí você só entra no carro quando for a vez desses e você molha a mão deles, lá dá um agrado para eles que é certeza que você passa. E eu lembro de eu voltar para casa, ele me falou isso, meu teste seria no dia seguinte, e eu lembro de falar pro meu marido que eu não, se fosse para eu passar pagando propina, eu preferia reprovar. E quando eu cheguei no Detran, eu lembro que ele falou para mim assim: você só não passa se não quiser. E eu tinha dinheiro na bolsa para pagar, só que eu preferi não pagar. E porque eu passei a noite toda orando, Senhor, se for para eu passar, que seja pelos meus méritos. Mas se o meu nervosismo que eu tenho na hora de fazer o teste, o Senhor vê que lá no futuro eu posso levar isso para o trânsito, posso causar um acidente, seja na vida de outras pessoas ou até na minha vida, então que o Senhor não deixe eu passar. Eu não quero passar dando jeitinho. Eu quero passar porque eu tenho capacidade de fazer isso, dá para eu fazer isso, que eu estou saudável para fazer isso, seja fisicamente quanto psicologicamente. Eu orei muito em favor disso e chegou lá na hora, eu fiz o primeiro teste, reprovei, depois eu voltei, fiz de novo, reprovei. Eu lembro que na terceira vez o próprio fiscal que estava do meu lado ficou: ó, moça, tem tudo para você passar. Isso ele dentro do carro comigo, eu fazendo ali a baliza. Ele tem tudo para você passar. Você só não passa se você não quiser. Se você quiser, eu te ajeito. Eu te ajeito. E ele ficou repetindo isso muitas vezes. E eu não quis pagar e reprovei a terceira vez. E depois não quis voltar a fazer outra escola do Detran. Hoje eu não tenho carteira. E naquela ocasião tinha outras pessoas que eu conhecia fazendo e que inclusive pagaram para fazer, pagaram propina até para passar no teste escrito. E ficou se gabando assim na minha frente, dizendo: ah, olha aí, viu, eu já passei no teste escrito, já é certo, eu vou tranquila porque é certo que eu vou passar lá no Detran, porque eu já ajeitei tudo. E aí eu olhei para aquela pessoa e falei: eu não consigo sentir inveja, não consigo sentir nada disso, pelo contrário. Para mim é como se eu estivesse roubando. Não era meu o resultado e não era por mérito meu, então não funciona. E a gente tem essa mania de querer dar um jeitinho. A gente sabe que a gente não se encaixa dentro de um Bolsa Família, mas você vai lá, conhece alguém, dá um jeitinho para receber o Bolsa Família. Sabe que a gente não se encaixa dentro do padrão para receber essa auxílio emergencial que estão dando agora, mas você vai lá e dá um jeitinho, mente alguma informação para receber. Ah, é só uma mentirinha aqui para poder receber o auxílio emergencial. A gente vai dando um jeitinho, vai dando um jeitinho, vai dando um jeitinho e achando que isso não é pecado. Jeitinho é corrupção. E quem dá jeitinho, seja para passar num teste do Detran, para receber um auxílio emergencial, um jeitinho na hora da nota da prova, da escola ou da faculdade, quem dá um jeitinho no seu dia a dia, não pode estar reclamando de alguém que vai lá para a política e rouba milhões, porque ele é corrupto no pouquinho, só não é corrupto no muito porque não teve a oportunidade de pegar no muito. Então, assim, a gente tem muita mania de acusar o outro sem olhar para a corrupção que a gente tem feito. E Paulo, ele deixa muito claro isso nesse texto, que ele não aceitou corrupção. Ele passa 2 anos preso ali, né, no mandato de Félix, 2 anos só no mandato de Félix, porque depois ele continua preso por mais um tempo. Ele passa 2 anos ali
porque ele se recusa a aceitar suborno. Ele se recusa a dar um jeitinho brasileiro, na verdade não era brasileiro, mas dar um jeitinho para que ele pudesse ser solto. Como que ele iria levantar o seu olho e levantar a sua voz e dizer na frente daquelas outras pessoas que ele anunciava o evangelho, sobre a verdade que libertava, se ele tivesse pago algum tipo de propina, tivesse aceitado algum tipo de suborno, né? Então ele deixa esse texto para que a gente entenda que nem sempre o que parece ser o caminho mais fácil é o caminho correto, e a gente segue a Cristo. E a Bíblia fala que o caminho que leva ao céu é um caminho estreito, e caminho estreito às vezes é apertado, é difícil. Mas a gente, se quer chegar no céu, se quer receber o nosso galardão, a gente precisa caminhar por ele, sem dar jeitinho, sem tentar artimanhas, sem tentar uma coisa ou outra que possa fazer com que a gente se desvie da verdade, né? Porque aí, mais na frente, ninguém vai poder acusar a gente, o diabo não vai poder envergonhar a gente que a gente fez algo que não devia. Que essa palavra fique guardada em nossos corações, a gente entenda a importância de andar corretamente diante de Deus, diante dos homens. Tem um texto bíblico que eu lembro que quando eu trabalhava fora, eu sempre gostei desses papelzinhos, né, desses post-it. E esse texto bíblico eu anotava nos post-it vários versículos bíblicos e pregava assim na parede que ficava na minha frente. E um dos textos que tinha na minha parede, na minha frente, é aquele texto que fala: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecemos como luzeiros no mundo. Como é que a gente pode dizer que vive uma vida em santidade se a gente não vive esse texto na sua íntegra, né? Para que vos torneis irrepreensível, ninguém vai te chamar a atenção por alguma coisa que você está fazendo de corrupto, de errado, né? Para que vos torneis irrepreensível, inculpáveis, já que nossa geração é uma geração corrupta. E a gente tem que parar para pensar que a gente é luzeiro nesse mundo. E luz todo mundo vê. Não fica escondido, né? Não se pode tapar a luz, né? Ali não se pode tapar a luz com a mão assim, não se pode tapar a luz com um pano. Luz todo mundo vê. E aí, o que a sua luz que está brilhando tem mostrado para as outras pessoas? Que o Senhor coloque essa palavra no nosso coração e faça com que a gente coloque em prática. E se por acaso você cometeu algum erro desse, se você Deus está tocando agora no seu coração para que você, mostrando que você foi corrupto de alguma forma, seja num auxílio emergencial, seja num teste do Detran, seja nas coisas mínimas, que Deus possa estar te usando para que você possa estar corrigindo isso, porque ainda dá tempo. Enquanto há vida, ainda dá tempo de a gente corrigir. E quando eu digo corrigir, é mudar de atitude, não fazer mais. Nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque a sua palavra foi implantada nos nossos corações. Que o Senhor faça com que ela dê fruto, Senhor, e com que ela possa estar mudando, Senhor, nossa vida que muitas vezes é corrupta, nossa vida que muitas vezes, Senhor, temos deixado, Senhor, ser contaminados pelo mundo e pelas coisas do mundo, Senhor. Trabalhe nos nossos corações para que possamos viver em santidade, Senhor, e que não tenhamos nada do que nos envergonhar. É isso que te pedimos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Bom início de semana para todo mundo e até a próxima aula.